Atenção, este vídeo tem spoilers. A essa altura pode ser que você já tenha ouvido falar da nova série do Apple TV Plus chamada Ruptura, comandada por Ben Stiller. Essa obra de ficção científica nos apresenta a um conceito fascinante. E se você pudesse separar as suas memórias de trabalho das suas memórias de vida pessoal? Quando você chega no trabalho, você é uma personalidade diferente, e quando você sai do trabalho, você volta para sua personalidade original. E nenhuma das duas personalidades sabe o que acontece na vida da outra. Parece uma ótima ideia, né? Uma maneira inteligente de fazer com que você mantenha um equilíbrio de vida e, quem sabe assim, evitar levar estresses do trabalho para casa. Só que quanto mais você pensa nessa ideia, mais você percebe que, no fundo, esse tipo de ruptura é algo assustador. É isso que os personagens principais do seriado vão descobrir. E o melhor é que Ruptura traduz essa ideia também nos seus visuais. Basta assistir ao primeiro episódio para notar como essa série é linda de se ver, como os ambientes são deslumbrantes e misteriosos. Mas por trás desse encanto visual se esconde uma corporação de intenções horrendas. Esse é um verdadeiro inferno corporativo, mas é um inferno do qual a gente não consegue tirar os olhos. Sendo assim, vale a pena a gente analisar em detalhes a direção de arte e a fotografia de Ruptura para apreciar como eles criaram uma das ambientações mais fascinantes da TV contemporânea. É difícil não se sentir hipnotizado pelo ambiente construído por Ruptura logo nos primeiros minutos da série, porque os criadores do programa usaram diversos artifícios visuais para nos deixar fascinados com esse espaço. A primeira tática deles foi usar um toque de surrealismo para criar aquela esquisitice que atiça a nossa curiosidade. Para isso, eles se inspiraram em diferentes referências. Por exemplo, as fotografias do sueco Lars Thunbjörk. Pelas lentes dele, vimos como cenas de escritório muitas vezes podem beirar o absurdo. As fotos de Thunbjörk falam de trabalho sério, mas com um senso de alienação cômica. Esse sentimento também está presente em dois filmes que serviram de referência para Ruptura. Um deles é o clássico francês Playtime, de 1967 e dirigido por Jacques Tati. No longa, a gente vê o Monsieur Hulot em um impressionante escritório modernista, montado num hangar gigantesco. É uma visão tão estranha que esse acabou se tornando um dos cenários mais celebrados da história do cinema. E o outro filme é Quero Ser John Malkovich, de Spike Jonze. Aqui o protagonista se depara com um escritório que está espremido entre dois andares, a ponto dele ter que ficar agachado o tempo inteiro. E a estranheza do espaço fica ainda mais engraçada pelo fato de absolutamente nenhum funcionário se importar com as dimensões ridículas do escritório. Com essas referências, Ruptura soube que criar um espaço comicamente absurdo seria um jeito de encantar os espectadores. Por isso temos corredores infinitos, temos salas sem um propósito evidente, temos espaços vazios desperdiçados, e tudo fica ainda mais excêntrico na estação de trabalho dos protagonistas. Segundo o diretor de arte de Ruptura, Jeremy Hindle, a ideia deles foi invocar a imagem de um playground. Por isso eles escolheram um carpete verde que lembra grama, divisórias que parecem um joguinho para se esconder e computadores que não se parecem com os que a gente usa na vida real, mas sim com um computador de brinquedo mesmo. Assim, a intenção da série vai ficando mais clara. O visual do escritório remete à curiosidade e à diversão porque a empresa quer manter uma fachada de que esse é um lugar de trabalho feliz. Eles iludem os funcionários de que o ambiente é amigável, um espaço para que todos se sintam bem. Mas tanto os protagonistas quanto nós espectadores vamos descobrir que isso tudo não passa de uma mentira. Pouco a pouco, o inferno corporativo começa a se revelar. Um dos fatores que nos dá pistas de que algo está errado é a iluminação do escritório. O lugar é inundado por uma luz branca opressora. É uma luz onipresente, como se a empresa estivesse dizendo: nós vemos tudo, vocês funcionários não podem fazer nada nas sombras. O que é verdade, porque depois descobrimos como os executivos estão monitorando os funcionários o tempo inteiro, com câmeras e escutas escondidas. E quais são os ambientes que não têm essa luz opressora? Justamente as salas onde a Lumon faz as suas práticas mais escusas de tortura psicológica e controle mental. A dita sala de descanso, entre aspas, é banhada em escuridão porque o que acontece aqui precisa ser mantido em segredo.
Outra estratégia para indicar que tem algo de errado no escritório é o planejamento cuidadoso dos enquadramentos. Aliás, eu recomendo que vocês vejam o vídeo que o Gaveta fez sobre ruptura. Nele, o Gaveta demonstra alguns exemplos específicos de como as linhas guias dos quadros traduzem dinâmicas de poder. E, além dessa questão das linhas guias, também tem os quadros dentro dos quadros. Repara como paredes e divisórias estão constantemente isolando os personagens para traduzir como eles estão presos nesse lugar. E é preciso destacar também como o lado sombrio dessa empresa também é trabalhado pela cenografia do escritório. Beleza, a gente já viu que o visual esquisito dos objetos é divertido num primeiro momento. Mas repara como não existe nenhuma consistência em termos de temporalidade. Parece que a Lumon é composta por objetos de vários períodos diferentes. Temos um visual modernão dos anos 60, mas também temos salas que parecem ter sido decoradas com uma estética dos anos 2020 mesmo. Temos máquinas retrô, mas também vemos uma sala totalmente preenchida com impressoras 3D que usamos hoje em dia. Isso é intencional. Em entrevista ao The New York Times, o criador e roteirista de Ruptura, Dan Erickson, disse que a intenção dele era criar um escritório perdido no tempo. Como se a empresa estivesse propositalmente despistando os funcionários para que eles não façam ideia de qual é o período histórico em que eles estão vivendo. Porque quanto menos eles souberem sobre o mundo lá de fora, mais fácil eles são de controlar lá dentro. E onde foi que a gente já viu esse tipo de manipulação? Essa ideia de criar uma realidade alternativa que isola os membros em relação ao mundo externo para que eles sejam mais facilmente alienados. Se você pensou em cultos religiosos comandados por gurus suspeitos daqueles que a gente vê nos documentários, você acertou na mosca. Porque quanto mais a série avança, mais a gente vê que a empresa é um enorme culto. Eventos da companhia ganham um ar de ritual ocultista. Frases do fundador da Lumon, o Keir Egan, são recitadas como se fossem versículos da Bíblia. Ah, e não podemos esquecer, é claro, das pinturas expostas no escritório, porque elas tentam canonizar a história da empresa como se fossem eventos grandiosos da humanidade. Um dos quadros, por exemplo, faz referência à pintura mais famosa de Caspar David Friedrich, colocando o fundador da Lumon como esse ser contemplativo de enorme visão. Em outro quadro, mostram o Keir expulsando adversários, quase como se fosse Jesus expulsando aqueles mercadores do templo. E tem a pintura que fala sobre o suposto ataque que uma divisão da empresa teria feito a outra divisão décadas atrás. Como aponta uma matéria da Vulture, essa imagem parece emular o estilo sombrio e sanguinolento de algumas pinturas do espanhol Francisco de Goya. E o mais assustador é que depois a gente descobre que essa pintura aí nada mais é do que um artifício da empresa. Uma estratégia para criar desavenças entre as duas divisões. Afinal, se elas estiverem ocupadas demais lutando entre si, elas não vão pensar em se unir e se rebelar contra o controle autoritário da própria Lumon. Beleza, então já vimos como o ambiente da história esconde o lado nefasto da Lumon. Mas e quanto ao impacto disso tudo nos personagens? O programa sabe que esse inferno corporativo fica ainda mais assustador se a gente se importar com as pessoas que estão presas lá dentro. Claro, o roteiro em si nos mostra como os protagonistas vão sofrendo cada vez mais na Lumon. Mas, novamente, é preciso destacar como o visual traduz essa ideia. É importante notar, por exemplo, como as lentes das câmeras mudam de acordo com o ambiente. Segundo a diretora de fotografia do seriado, Jessica Lee Gagné, as cenas que são fora do escritório eram filmadas com lentes de ângulo menor, aquelas que se assemelham mais à forma como nossos olhos enxergam o mundo. Porque assim a gente vê os rostos dos atores com as dimensões normais. Como se estivéssemos vendo tudo sem a visão de mundo distorcida imposta pela Lumon. Agora, quando os personagens estão dentro do escritório, a série troca para a lente grande angular, porque ela distorce mais os rostos. Claro, é um efeito discreto, mas já é suficiente para nos causar a impressão, mesmo que inconsciente, de que estamos vendo duas pessoas diferentes habitando o mesmo corpo. E se as duas personalidades têm rostos levemente diferentes, qual é a melhor forma de traduzir a transformação causada pela ruptura? Foi aí que pensaram numa técnica clássica do cinema, o Dolly Zoom. Sabe quando você vê uma cena em que o espaço parece se contorcer? Pois é, isso é alcançado com o Dolly Zoom.
Basicamente aqui, eles aproximavam a câmera dos atores enquanto tiravam o zoom da lente ao mesmo tempo. E quando isso é feito em frente a uma pessoa, você vê o rosto dela se distorcer. Ou seja, é a tática perfeita para nos levar de uma personalidade para outra, retratando a ruptura sem usar uma palavra sequer. Fora isso, o uso da luz também nos revela muito sobre o drama interno dos personagens, especialmente do Mark. Olha como a iluminação na casa dele traduz o estado depressivo do protagonista. Tudo fica escuro e as únicas luzes acesas são aquelas que estão perto dele. Ou seja, ele não está preocupado em iluminar a casa para criar um ambiente agradável. Ele só acende as luzes das quais ele precisa. É uma abordagem prática de quem só tem ânimo suficiente para fazer o mínimo necessário para sobreviver. Em contrapartida, olha como é o lar da irmã dele, a Devon. A casa inteira é iluminada porque Devon e o marido têm essa preocupação em criar um ambiente bonito, luxuoso, acolhedor. E também é muito simbólico o fato desse ser o único ambiente da série inteira na qual predomina a luz quente amarela. Pode notar que nos outros lugares, tanto fora quanto dentro do escritório, o que predomina é a luz fria, aquela de tons mais azuis e brancos. Ao colocar a luz quente dominando só na casa da Devon, o programa nos indica como essa é a única relação da vida do Mark na qual ele ainda consegue ter um calor humano real. If I give you $3,000, will you forgive me? Tá, mas e quanto ao Mark que fica dentro da empresa? Bom, quanto mais forte fica a união entre ele e os colegas, mais as cenas do escritório vão ser inundadas com luzes de cores mais vivas. Beleza, tem momentos chamativos como aquela fantástica cena da dança. Mas em outros instantes mais calmos nos episódios seguintes, a luz colorida volta a aparecer. Por exemplo, quando o Mark e a Hallie têm um dos maiores momentos de conexão entre os dois, sentados na cozinha. Tudo é banhado num rosa muito forte. E sim, isso também teve uma inspiração específica. Em entrevista à Filmmaker Magazine, a diretora de fotografia Jessica Lee Gagne comentou sobre essa parte da cozinha. Eu sempre vi essa cena como a cena de amor deles. É um momento estranho e íntimo entre os dois e eu queria que ela se parecesse com uma cena de amor do Wong Kar-wai. Sim, Wong Kar-wai, o aclamado cineasta de Hong Kong que tem como uma de suas marcas registradas as cenas de amor poéticas inundadas por cores muito vivas. É um uso de luz que traz calor para os sentimentos. Aliás, não à toa, olha o que acontece com a cor da luz dessa cena da cozinha quando o clima entre os dois é cortado de repente. Vamos do quente pro frio num piscar de olhos. Okay, refiners. Deu pra ver então como não faltam evidências de que o visual de Ruptura é uma das melhores facetas do programa. Claro, o roteiro em si é excelente pela forma como equilibra humor, ficção científica, drama e suspense. Mas essa obra não teria metade do impacto que ela tem se não fosse por todo esse cuidado com a direção de arte e a direção de fotografia. Porque esses visuais causam na gente o mesmo efeito causado pelo conceito da ruptura. Tanto a tecnologia que divide personalidades, quanto o mundo dessa história são hipnotizantes num primeiro momento. Só que quanto mais tempo a gente fica olhando, mais a gente percebe que tem algo de muito errado por trás desse deslumbre inicial. E, mesmo assim, não conseguimos tirar os olhos desse horror todo. Sendo assim, Ruptura é um dos melhores comentários do ano sobre como as grandes corporações estão sempre posando de lar acolhedor para os trabalhadores, como se fosse uma família unida, sendo que, no fundo, elas não se importam de verdade com as vidas dessas pessoas. A distopia corporativa de Ruptura pode parecer fantasiosa, mas o seriado nos lembra que ela meio que já existe na vida real. A diferença é que não inventaram uma tecnologia para separar as nossas personalidades ainda. Bom, eu só sei que, do jeito que essa primeira temporada terminou, eu mal posso esperar pela chegada da segunda temporada, para que ela nos receba de braços abertos e nos diga mais uma vez, bem-vindos ao inferno. Galera, muito obrigado por terem conferido o episódio de hoje. E ó, você quer ajudar a gente a manter o Triplanos no ar porque você gosta do nosso trabalho? Então vocês podem considerar se tornarem apoiadores da nossa campanha no Apoia-se. Essa galera ajuda a financiar o nosso trabalho todos os meses e aí, para agradecer, eu produzo conteúdos exclusivos para esse pessoal. Tem recomendação de filme, tem grupo fechado, tem live exclusiva e tem também o nosso Cineclube Entre Planos para a gente debater um filme por mês via videoconferência.
Vocês conferem todos os detalhes da nossa campanha clicando no link que está aqui embaixo na descrição. E se quiserem me ouvir falando ainda mais sobre cinema, vocês podem escutar o meu podcast, o Cena Aberta, que sai 2 vezes por semana, e vocês também podem me acompanhar nas redes sociais usando os nomes que estão aparecendo aqui embaixo. Mais uma vez, muito obrigado pela audiência, um abraço e até a próxima sessão.